Fica até difícil direcionar, é um mestre. Boa tarde. Boa tarde, Fabélia. Boa tarde aos nossos internautas e aos nossos telespectadores. É uma alegria falar mais uma vez com você e falar mais uma vez com o seu público. Muito obrigado aí pelo convite. Aldo, o que é o quinto movimento? O quinto movimento, Propostas para uma Construção Inacabada, é um livro que eu escrevi entre setembro do ano passado e fevereiro deste ano, reunindo a minha experiência ou as minhas experiências como deputado, presidente da Câmara, ministro em 4 ministérios diferentes, né, na coordenação política, no esporte, na ciência e tecnologia e na defesa, essas experiências com as minhas convicções, ou seja, as ideias que eu fui formando sobre o Brasil, sobre os nossos dilemas, sobre os nossos desafios, ideias que eu venho formando desde a minha infância, desde a minha juventude, desde os bancos escolares. Por que quinto movimento? Porque eu distribuo a história do Brasil em 4 movimentos. O primeiro movimento é o da construção da nossa base física, do nosso território, do chão da nossa casa nacional. Esse é o primeiro movimento, quando o Brasil formou seu território. O segundo movimento é o da nossa independência, que vai até 1822, quando o Brasil, depois de passar por Tiradentes, Filipe dos Santos, várias revoltas, com o objetivo de fazer a independência, conseguimos alcançar esse objetivo com o Dom Pedro I, com o Zé Bonifácio, com a princesa Leopoldina. O terceiro movimento é o da consolidação da unidade do Brasil, que foi ameaçada por rebeliões, guerras civis, algumas separatistas no século XIX, e o Brasil conseguiu contornar tudo isso, manteve o país unido. E o quarto movimento é o da República, que começa com o Deodoro, Floriano, passa pelo Getúlio Vargas e vem até agora, quando, na minha opinião, o Brasil mergulhou num processo de desorientação, de certa perda de rumo. E o que eu trato é de retomar esse movimento da construção do país e ofereço um roteiro de debates na economia, na agricultura e pecuária, na mineração, na Amazônia, na democracia, na questão da violência, em todas essas esferas, eu faço as minhas reflexões para que o país possa retomar sua trajetória de crescimento, de redução das desigualdades, de melhoria do padrão de vida das pessoas e de construção da democracia. Daí o título, Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. Me permita me referir a você. Nós podemos dizer ali que nós temos, então, uma linha do tempo histórica e que muitas vezes, que eu costumo dizer sempre, especialmente para a juventude, que fala, olha, isso a gente estudou, só que a gente não tinha uma concentração, um interesse em absorver aquilo. Então, às vezes, é aquele momento de ler o livro e fazer essa linha do tempo, conseguir absorver uma compreensão e desenvolver uma conscientização política para a partir daqui. Exatamente, Fabélia, porque nós, seres humanos, temos cada indivíduo, a sua trajetória de vida. E nós não temos como dissociar o que somos hoje do que nós fomos ontem, da nossa formação, da nossa família. Ou seja, a genética é algo incontornável. Você continuará para toda a sua vida filho ou filha do teu pai, da tua mãe, com teus irmãos, com a tua família. Uma comunidade nacional obedece também a essas regras. Ou seja, uma comunidade nacional tem a sua genética, tem a sua história. Uma comunidade nacional tem os seus traços, as suas características comuns e incontornáveis. Então, a formação do Brasil tem que ser conhecida para que cada jovem saiba qual é a sua origem, a que comunidade nacional pertence, quais são os valores que partilha com todo mundo. Somos 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões de brasileiros,
vivendo no mesmo território, enfrentando os mesmos desafios, comungando da mesma história comum. Nós temos a mesma história, nós temos a mesma nacionalidade. Então, isso tudo precisa ser passado para que cada um, ao conhecer a sua história, também tenha noção dos seus desafios e do seu papel. E acho que o Brasil, de certa forma, desprezou a sua memória, a sua história. Nós passamos a comungar de valores imediatos. A sociedade foi tomada de um certo clima de descrença, de desconfiança, de ceticismo. Boa parte dos jovens do Brasil, segundo vi aí em pesquisas recentes, quer ir embora do país. Ou seja, um país que não consegue oferecer esperança, perspectiva na sua juventude, é um país que passa por problemas muito graves. Tá certo? Eu vivi em tempos difíceis, mas nós tínhamos esperança, nós acreditávamos que o futuro seria uma promessa melhor do que o presente. E isso era uma coisa mobilizadora das famílias, do pai, da mãe, dos parentes, dos amigos. Hoje nós vivemos um clima de ceticismo, de desconfiança, de descrença. E quando você descrê do país, é porque você está descrendo das pessoas que formam o país. Isso é uma coisa muito ruim. Bem, eu acho que é bem lembrado isso que você disse agora, dessa questão, eu vou embora daqui e pronto. Lá no final dos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos essa juventude saindo do país, porque não havia aqui perspectivas de melhorias das suas possibilidades financeiras. E justamente pegou exatamente a minha juventude, onde eu tenho vários amigos que se instalaram e estão até hoje fora do país, nos mais distintos e diversos lugares. Essas pessoas, na realidade, não conseguem mais se adaptar aqui. Hoje nós temos esse desejo, ele não é mais por questões financeiras, a gente poderia dizer que ele está numa questão política. Olha, o futuro, a esperança, é sempre resumido na seguinte equação. É quando você acredita que amanhã será melhor do que hoje e que depois de amanhã será melhor do que amanhã. Ou seja, isso é que é a esperança. Isso é o que mobiliza as pessoas, os indivíduos, os empreendedores. Quando se abre uma fronteira agrícola, uma fronteira mineral, por que é que as pessoas vão até lá? Em busca desse destino, porque imaginam que ali tem um futuro, tem uma expectativa de uma vida melhor. O país tem que oferecer isso. Se o país não consegue oferecer essa expectativa de que o futuro será melhor do que o presente, a juventude, principalmente, quando ela perde a esperança, ou ela substitui a esperança pelo desespero, e aí é a porta aberta para tudo quanto é coisa ruim, ou ela vai embora do país. Ela não vai embora do país porque não gosta do país. Ela vai embora do país porque quer ter uma expectativa de vida que não encontra aqui. Então, a obrigação dos líderes políticos é oferecer essa expectativa e trabalhar para que ela se torne realidade. E hoje, lamentavelmente, na minha opinião, isso não existe, nem por parte do governo, nem por parte da oposição. Ambos estão perdidos em arengas, em disputas secundárias, em torno da agenda dos costumes, em torno da agenda do comportamento. Não estou dizendo que essa agenda não seja importante, que essa agenda de busca de identidade, de gênero, de raça, não seja uma coisa importante. Só que não é mais importante do que o país. Essa disputa não devia consumir as energias de quem governa e de quem faz oposição, mas é tudo em torno disso, a disputa entre os poderes, a disputa entre executivo, legislativo, judiciário, um querendo, principalmente o judiciário, querendo substituir tudo, são corporações que não foram eleitas, mas se julgam empoderadas para, ao invés de praticar justiça, legislar e assumir funções do poder executivo. Então, eu acho que governo e oposição estão envolvidos em uma agenda que consome a energia em torno de coisas secundárias e o país mesmo não tem a agenda que lhe interessa, que é de voltar a crescer, voltar a se desenvolver.
Olha, eu fui ministro de 4 pastas diferentes. Se eu aprendi alguma coisa, eu aprendi o seguinte: se o país cresce, você tem dinheiro, não diria para tudo, mas para quase tudo. Se o país não cresce, acabou, não tem dinheiro para nada. A União não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, o município, ninguém tem dinheiro, porque o dinheiro vem dos impostos, dos tributos, de uma economia em atividade. Se a economia para, não tem dinheiro para nada. Então, não tem dinheiro para ciência e tecnologia, para fazer infraestrutura, para fazer nada. E o município também não tem, o Estado também não tem. Agora, essa agenda que mobiliza a oposição e o governo, não, eles ficam se mobilizando em torno do comportamento, do costume, dos direitos individuais, que são importantes, mas não vão resolver os problemas nem dos indivíduos e nem do país. E com a sua experiência, nesse momento que nós chamamos de pós-pandemia, nós vamos ter uma retomada de economia? Nós temos perspectiva, Exaldo? Nós precisamos. A própria pandemia já tornou pior o que estava ruim. Quando o governo fez o auxílio de emergência, vejam só, um auxílio de emergência que teve que atender 60% da população. Se você incluir nas famílias atendidas os dependentes. Então, se 60% da população do meu país precisa de um auxílio emergencial do governo, é porque a situação é muito difícil. E você vai resolver essa situação como? Vai estender o auxílio emergência para o resto da vida, para a eternidade? Ou vai empregar as pessoas nos municípios? Todo o Estado é o governo que vai empregar todo mundo? Não, isso só tem futuro se a atividade econômica voltar, se o setor privado voltar a contribuir para gerar emprego e para pagar impostos, que é o que o governo tem para atender as demandas de saúde, educação, segurança, infraestrutura. Como é que vai fazer estrada, ferrovia, rodovia, porto, aeroporto, hidrovia, que o país precisa de energia? Agora nós estamos à véspera de um apagão, novamente à véspera de um apagão. O agricultor que precisa da energia para fazer a irrigação, ele vai ter a energia mais cara e a água mais cara. E o governo dizendo que as indústrias vão ter que escolher horário para funcionar, a conta de luz vai aumentar, porque é a principal política de economia de energia, é aumentar para o povo economizar. Não, o Brasil não pode passar por isso. E a fronteira mineral do Brasil completamente abandonada. Nós temos no município de Rondônia, em Espigão do Oeste, dentro de uma terra indígena, chamada Reserva Roosevelt, a maior mina de diamante do mundo, sem render um centavo para ninguém, nem para o índio, nem para Rondônia, nem para o Espigão do Oeste, nem divisas para o Brasil. A maior mina de diamante do mundo abandonada. Mina de ouro na terra Yanomami. Petróleo que nós temos de Marajó até a fronteira com o Peru. Mina de potássio lá numa terra indígena do Amazonas, quando o Brasil importa o minério para corrigir o solo. Não, isso não tem condições. Por quê? Porque há 30 anos nós não conseguimos regulamentar a mineração em terra indígena, que a Constituição já autoriza em 2 artigos, basta uma regulamentação. Mas nós não conseguimos fazer regularização fundiária, nós não conseguimos transformar nossas reservas minerais em bens, em benefício para a população, para o país. Essa mina que está lá, ela é de todos os brasileiros. O cidadão que está desempregado no Rio Grande do Sul, ele tem também parte nessa mina de diamante que está abandonada. No desempregado do interior de São Paulo, de Alagoas, de Goiás, de qualquer lugar, ele tem parte nessas riquezas da Amazônia completamente abandonadas, entregue à demanda de ONGs, de contrabandistas e de gente dessa qualificação. O Brasil precisa de um governo que tome conta do país, que pare de fazer arenga e que tenha condições de tocar o país com os recursos que o país tem, que são muitos. Imagina quem tem no mundo as riquezas que o Brasil tem, a fronteira agrícola que o Brasil tem, a fronteira mineral que o Brasil tem. Agora, tudo isso, naturalmente, tirando a agricultura, que cada um toma conta da sua área, a mineração está abandonada, o país se desindustrializando. Tá certo? O Brasil perdendo indústria, perdendo emprego industrial, perdendo capacidade tecnológica. Não, isso aí não pode, pessoal. Se o Brasil não tivesse jeito, isso aqui não tem. Não, o Brasil é muito rico, tem muita riqueza,
só que essa riqueza não está sendo convertida para o interesse do país e da população. Aldo, nosso tempo está esgotado, mas me permita usá-lo em outros momentos para a gente falar mais, porque é de fato um momento muito gostoso ouvir todo o seu conhecimento. E esse livro aí, tem ele físico para compras, tem ele para download, como é que é? Abel, esse livro está disponível gratuitamente em PDF na editora. Chama Editora Já, mas eu te envio. E todo internauta, todo teu telespectador que quiser, você pode dar o livro, é de graça em PDF. Aí tem uma versão eletrônica na Amazon, que custa R$ 5, que pode baixar lá, é chamado e-book. E tem uma versão física, o impresso, que também está na Amazon, que custa R$ 35. Está disponível na Amazon para quem quiser a versão em e-book, R$ 5, a versão física, 35, e quem quiser gratuitamente, baixar em PDF. Está disponível na editora Já, que é uma editora gaúcha. Muito obrigada, que Deus o abençoe sempre. Obrigada pelo seu carinho. Obrigado, um abraço e até breve.